Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Muita alegria, saúde os irmãos com a paz do Senhor. E agradecer a Deus, né, irmãos, pela oportunidade de estar aqui falando a palavra do Senhor nessa noite. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo que se encontra em Apocalipse, o livro de Apocalipse, capítulo 2. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 1 e 2. Apocalipse 2, versículos 1 e 2. E ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu conheço as tuas obras, conheço o teu labor, como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e que tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmurecer. Amém? Somente esses versículos, fazendo aqui menção de forma mais específica do versículo 2, que diz: conservo na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Eu estou alegre também pela presença do Carlos André, né? Dá um sinal aí. Convidei ele para vir na igreja, graças a Deus ele veio, gostou, voltou de novo e já falou comigo que vai ficar firme com Jesus, não é isso, irmão André? Vai reconciliar com a igreja. Então nós louvamos a Deus por essa bênção e que os irmãos orem para que Jesus nos dê graça para estarmos falando de Jesus para as pessoas, né, irmãos? Para que elas continuem sendo resgatadas e transformadas pelo poder transformador do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, os versículos que nós lemos é uma mensagem do Senhor Jesus para a igreja. O livro de Apocalipse, no capítulo 1, verso 1, João, ele diz que esse livro é uma revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, quando João estava preso na ilha de Patmos, e ele vai relatar isso no livro de Apocalipse, dizendo que ele estava ali por causa do testemunho do Senhor Jesus. E a ilha de Patmos, ela era uma prisão do Império Romano, e para aquele lugar eram levados os presos, e a grande maioria das pessoas que iam para lá não voltavam mais, não retornavam mais com vida. E João está num período, aqui alguns estudiosos bíblicos vão dizer que o Apocalipse foi escrito por cerca do ano 93 a 96, 92 depois de Cristo. Então João está mais ou menos cerca de 60 anos depois, quase 60 anos depois que Jesus ascendeu e retornou aos céus. Todos os apóstolos, os 11 apóstolos já tinham sido mortos, martirizados com mortes cruéis, né? Todos os apóstolos tiveram mortes terríveis. Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, e João já está com uma idade bem avançada, e teve o privilégio dado por Deus de ainda continuar vivo.
E nós percebemos que a palavra de Deus, irmãos, ela é tão gloriosa que ela se cumpre na vida do seu povo. Porque tem um versículo no livro do Salmo que diz que o servo de Deus na velhice ainda dará frutos. Frutificar no reino de Deus não é coisa só para jovem. Frutificar no reino de Deus não é coisa só para quem tem, às vezes, um certo talento, um dom, uma capacidade, uma voz bonita, uma oratória bonita. Não. Frutifica é aquele que está ligado na videira. Foi isso que Jesus falou: se estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Jesus fez aquela comparação dizendo: eu sou a videira verdadeira. Quem está em mim dá muito fruto. Então pode ter 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos. Se estiver ligado na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, tenha certeza disso, não importa a idade, ainda continuará frutificando no reino de Deus. E João estava na ilha de Patmos preso, mas, como os irmãos sabem, Paulo uma certa vez disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Ele recebe de Jesus essa revelação. Eu disse para os irmãos aqui algum tempo atrás que Deus é um Deus de revelação. Infelizmente, nos dias de hoje, por causa de muitos exageros no meio pentecostal, as pessoas entendem muito errado o que é o conceito de revelação. Quando o escritor aos Hebreus escreve a sua carta, ele começa a sua carta dizendo que antigamente Deus, no capítulo 1, versículo 1, que antigamente Deus falou de muitas formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. E nos últimos dias Deus nos falou pelo Filho. E quando o escritor aos Hebreus diz que Deus nos falando através do Filho, ele traz a narrativa dizendo que ele é o esplendor, ele é a expressão exata de Deus. Nós estudamos terça-feira passada que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas Jesus, irmãos, Hebreus capítulo 1, versículo 3, ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E depois de ter feito a purificação dos pecados, a Bíblia continua dizendo que ele assentou-se à direita de Deus nas alturas e tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Esse texto está nos trazendo uma informação tão importante e nos mostrando que o que Deus é, Jesus é. O que Jesus é, Deus é. Uma vez Tomé virou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus falou: olha, Tomé, há tanto tempo eu estou convosco que você diz: mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai, porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus é, Jesus é. Tudo que Jesus é, Deus é, porque Jesus é Deus. Então, quando o escritor diz que antigamente Deus falou de muitas formas, de muitas maneiras, através dos sonhos, das revelações, dos profetas, e quando ele diz que nestes últimos dias nos falou pelo Filho, ele está adicionando que a revelação de Deus através de Jesus Cristo é uma revelação superior, final, completa, porque Deus está falando não mais por profetas, por sonhos, por visões, mas Deus está falando pelo Filho, ou seja, Ele está falando por si mesmo. É o Emanuel, Deus conosco, que está falando com os homens. E quando ele escreve essa carta, o escritor aos Hebreus está escrevendo aos judeus convertidos, aos santos que antigamente pertenciam à religião judaica e haviam abraçado o cristianismo, haviam abraçado a fé cristã.
Mas quando a carta de Hebreus é escrita, meus irmãos, aquele era um período de muita perseguição. A igreja estava sofrendo terrivelmente com a perseguição do Império Romano. Então ser crente nesse tempo aqui era sinônimo de perseguição, de angústia, de luta, de morte. Muitos servos de Deus estavam morrendo. Era um período em que ser crente não tinha o status que nós desfrutamos hoje na nação brasileira. Se você dizer que você é evangélico, talvez você é até considerado, é bem conceituado, mas ser crente aqui era sinônimo de perseguição. Os crentes judaicos, judeus que haviam se convertido, eram perseguidos pelo Império Romano, eram perseguidos pela sua família, pelos antigos, os seus compatriotas. E muitos desses irmãos estavam desanimando na fé, desejando deixar o cristianismo, desejando deixar a fé cristã e voltar para a antiga prática judaica. E aí o escritor aos Hebreus, ele vai escrever e vai mostrar para aqueles irmãos, dizendo: olha, o que vocês têm é muito superior do que aquilo que vocês tinham no judaísmo. Porque lá no judaísmo vocês tinham Moisés, mas aqui na fé cristã vocês têm Jesus. Lá no judaísmo Moisés deu a lei, através de Moisés veio a lei, mas aqui na fé cristã a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Lá no tempo antigo, da onde vocês vieram, da religião que vocês vieram, o escritor está dizendo, Deus falava através dos profetas, através de sonhos, através de visões, mas agora, na nova aliança, na fé cristã, Ele fala pelo Filho, Ele fala por si mesmo, através de si mesmo. Ele vai dizer, olha, a revelação de Deus lá, ela tinha algumas limitações, mas aqui ele fala através daquele que é o resplendor e a expressão exata do seu ser. E ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação, irmãos, revelando a superioridade de Cristo em relação a Moisés, dizendo que Jesus é superior a Moisés. Ele vai revelar que Jesus é superior aos anjos. Ele vai revelar nessa carta que o sacrifício de Jesus foi superior aos sacrifícios que eram realizados no Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento, todo ano, no dia da expiação, o sumo sacerdote, ele sacrificava um animal, pegava o sangue, aspergia no altar, ali ele era sacrificado, e o sacerdote pegava o sangue e entrava no Santo dos Santos, para fazer a expiação pelo pecado do povo. Mas aquele sacrifício não era perfeito, porque o ano que vem o sacerdote tinha de entrar lá de novo, tinha de fazer o ritual de novo. E a Bíblia, o escritor aos Hebreus vai dizer, se aqueles sacrifícios fossem suficientes para tirar e perdoar os pecados, fossem suficientes para resolver o problema do pecado, não haveria necessidade de repetir todos os anos. E o escritor vai dizer, na verdade, o que eles faziam era a comemoração pelos pecados. Todos os anos eles se reuniam para comemorar os pecados. Mas aí ele vai dizer, mas com a vinda de Jesus, estava vindo ao mundo aquilo que João disse, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. E o escritor vai dizer, o sacrifício dele foi tão superior, porque todos os anos lá tinham de fazer o sacrifício. Jesus, uma vez por todas, no alto do Calvário, com os braços abertos, ele diz, está consumado. Uma vez por todas, Jesus solucionou o problema do pecado. Ele mostra que o sacrifício de Jesus foi superior. Ele mostra que Jesus é um sacerdote, um sumo sacerdote de uma ordem superior, porque os sacerdotes do Antigo Testamento era segundo a ordem de Arão, e quando morria o sacerdote, tinha de levantar outro para colocar no lugar. Aquele ficava durante o tempo da sua vida, quando ele morria, tinha de levantar outro e colocar no seu lugar. Mas ele vai dizer que Jesus não é um sacerdote segundo a ordem de Levi e de Arão, ele é o sacerdote
sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e por causa de ser da ordem de Melquisedeque, que não teve princípio nem fim de dias, nem pai, nem mãe, nem genealogia, Jesus permanece sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai revelando a superioridade do cristianismo em relação ao judaísmo. Ele vai revelando a superioridade das promessas, aleluia, da nova aliança em relação às promessas da antiga aliança. Ele vai revelando para eles que a nova aliança, quando Jesus estava lá, ele diz: este é o sangue da nova aliança, bebei deles todos. Ele vai dizer: o sangue da nova aliança é superior ao sangue da antiga aliança, porque o sangue da antiga aliança, dos sacrifícios daqueles animais, cobria o pecado, mas não tirava o pecado era coberto, mas continuava lá. Mas quando Cristo ofereceu o seu sangue, aleluia, era o sangue do Cordeiro preparado por Deus, o Cordeiro que veio de Deus, e a Bíblia diz que ele não veio para cobrir o pecado, mas João disse: aqui está o Cordeiro de Deus, que tira, não cobre, mas tira o pecado do mundo. Aleluia. E ele vai revelando isso e mostrando isso. A superioridade de Jesus em relação a Moisés, em relação aos anjos, a superioridade da nova aliança em relação à antiga, a superioridade de Cristo como sumo sacerdote, a superioridade do sacrifício de Jesus. E vai dizendo para aqueles irmãos: não compensa abandonar a fé cristã, não compensa voltar para lá, não, porque se você sair daqui, a nova aliança é a realidade. Você vai estar deixando a realidade, voltando para a sombra. O que é uma sombra? O Antigo Testamento e todas aquelas figuras que aconteciam, o sacrifício do Antigo Testamento eram sombra daquilo que ia vir se cumprir em Cristo. A sombra é uma projeção da realidade. Se vocês verem minha sombra, não é eu na verdade, mas está a projeção da minha pessoa. A pessoa real sou eu. Então o Antigo Testamento era uma sombra que projetava para a realidade futura. E o escritor aos Hebreus está dizendo: se vocês deixarem a nova aliança, a fé cristã, vocês estão deixando a realidade, querendo voltar para a sombra. Vocês estão descendo, vocês estão diminuindo. Por isso ele vai dizer para aquela igreja, dizendo: permaneça firme, permaneça servindo a Deus. No capítulo 10 de Hebreus, ele vai dizer que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Continue, está difícil, mas ele vai dizer para aqueles crentes: está complicado, está difícil, mas continua, permaneça. A perseguição está grande, vocês estão correndo risco de morte. Estamos, permaneça, continua, porque vocês estão vivendo o melhor de Deus. Infelizmente, irmãos, isso aqui serve de aplicação para o nosso tempo. Quantas pessoas estão deixando o melhor e querendo voltar para aquilo que é inferior? Quantas pessoas estão querendo deixar aquilo que é superior, aquilo que é melhor, e querendo voltar para aquilo que é inferior? Mas hoje o Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui para trazer essa revelação aos nossos corações. E quando João recebe, para finalizar aqui e concluir a palavra, quando João recebe aquela revelação ali na ilha de Patmos, Jesus escreve, manda ele escrever as 7 igrejas da Ásia Menor. E muitos teólogos vão dizer que essas 7 igrejas representam os 7 períodos da história da igreja na face da terra. Quando a gente vai estudar a história da igreja, a gente vai perceber o quanto se assemelha aquilo que acontecia nessas igrejas, as repreensões que ela recebe, os elogios que elas recebem. Parece que Deus escolheu essas igrejas para fazer delas um modelo, um exemplo daquilo que seria a igreja em toda a história. E se nós pegarmos isso como exemplo, nós vamos perceber que nós estamos no último tempo da igreja na face da terra. Nós estamos no final dos tempos. E se essa aplicação está correta, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia era uma igreja rica,
Uma igreja que tinha posses, ela dizia: rica estou, eu não tenho falta de nada. E Jesus vai dizer para aquela igreja: você não sabe que você é cego, você é pobre, você é nu. Ela tinha tudo, mas ela era uma igreja morna. Ela não era uma igreja quente, não era uma igreja fria. E por causa daquela mornidão espiritual na vida daquela igreja, a revelação de Jesus para ela era: por causa da sua mornidão, vomitar-te-ei da minha boca. Então que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar em nós. Se o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da igreja de Laodiceia, não vamos deixar que a mornidão espiritual tome conta da nossa vida. Não, nós não fomos chamados para ser crente morno. Nós somos crentes pentecostais, fomos salvos pelo Senhor Jesus. Nós temos o Espírito Santo e nós fomos chamados para viver nessa terra uma vida cheia do Espírito de Deus. A palavra de Deus diz: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A igreja de Cristo precisa viver uma vida cheia do Espírito Santo. E uma igreja cheia do Espírito Santo, nela vai ter cura. Uma igreja cheia do Espírito Santo, nela vai ter milagre. Uma igreja cheia do Espírito Santo, nela vai ter salvação. Numa igreja cheia do Espírito Santo, vai ter operação de maravilha. Numa igreja cheia do Espírito Santo, Deus vai falar, Deus vai dirigir, Deus vai trabalhar, Deus vai operar. Deus vai ter liberdade para mover no meio da igreja. E quando João começa estas cartas, ele vai primeiro endereçar a carta de Éfeso. E na carta de Éfeso, aqui eu concluo a mensagem. Jesus disse que ele é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros. 7 igrejas falam de 7 candeeiros. O candeeiro aqui é as igrejas. Quando a gente pega, é claro que existem muitas aplicações do candeeiro, como tipificando, apontando para Cristo, para o Espírito Santo, mas nesse caso específico aqui está falando das igrejas. Quando você entrava no tabernáculo, tinha o pátio, e depois do pátio tinha o lugar santo, e no lugar santo tinha 3 objetos lá: o candeeiro de ouro que ficava e iluminava, acendia as luzes sobre ele para iluminar aquele ambiente, a mesa com os pães, os 12 pães da preposição, chamados de pães da presença. E todo sábado, de 8 em 8 dias, todo sábado, no sábado seguinte, os sacerdotes precisavam tirar aqueles pães que ficavam continuamente ali e renovar aqueles pães. E o sacerdote não podia jogar o pão fora, ele tinha de comer o pão. Agora os irmãos imaginam, talvez as pessoas só vê o lado positivo do sacerdote, ter aquele privilégio, acesso à presença, os privilégios do culto, mas na liturgia daquele culto, eles tinham de comer um pão de 8 dias. Os irmãos imaginam você comendo um pão de 8 dias, Como que é? Como que seria? Eu me recordo que um tempo desse atrás, foi próximo uma época que foi realizada uma convenção. Uma irmã chamada Irmã Maria, o pastor Jânio conheceu ela, uma mulher muito espiritual, uma mulher de Deus. Ela estava enferma, mas enferma, uma condição terrível, que eu pensei: eu acho que a senha da Irmã Maria já chamou, não demora, ela vai encontrar com Jesus. E por causa daquela situação, no outro dia meu pai ia viajar para a convenção. Eu falei com ele: pai, nós precisávamos ir lá na Irmã Maria, ela está muito enferma, eu acho que é perigoso o senhor voltar da convenção e não pegar ela com vida. Ela não vai estar nem viva. Ela está muito ruim, tem vários problemas de saúde, e lúpus, e problema de coração. É uma mulher, mas uma mulher de Deus, uma mulher que todas as vezes que eu visitava ela, que nós visitávamos ela, íamos na casa dela, eu saía de lá renovado, só de dialogar e conversar com ela. E quando nós chegamos lá, me recordo muito bem, ela tinha um problema, que eu não vou citar aqui qual o problema que ela tinha. Outros problemas ela ainda tem, mas ela tinha um problema específico de saúde, que já tinha anos, e ela passava muita vergonha com aquele problema. E
naquele dia meu pai falou sobre uma mensagem lá com ela, sobre esse pão que os sacerdotes comiam, esse pão de 8 dias, que tem coisa que é difícil de viver, difícil de atravessar, tem que engolir muitas vezes seco. E naquele dia, eu me recordo que nós fizemos ali uma oração, meu pai orou para aquela mulher, irmãos, e aquele problema que tinha anos que afligia aquela mulher, naquele dia ela foi curada. Naquele dia, no culto seguinte, no domingo, no culto seguinte que ela foi para a igreja, ela deu testemunho, e a irmãzinha que eu achei que já uns 10 anos atrás já tinha ido embora com Jesus, está lá falando de Jesus, pregando o evangelho, ganhando almas para o reino de Deus. Por quê? Porque Deus está vivo, está no meio da igreja, e ainda Ele faz milagres. Aleluia. E além dessa mesa com os pães, eu estou concluindo, também tinha o altar do incenso, e depois o véu, atrás do véu, a arca da aliança. Então no pátio tinha o candeeiro, que era aquilo que trazia, que iluminava, acendiam-se as luzes do candeeiro, e ele que dava iluminação, e iluminava aquele ambiente, ele era iluminado pelo candeeiro. A luz que tinha ali vinha dele, ele clareava. Então tem alguns teólogos, como o pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que ali está apontando para Jesus, porque ele iluminava, tinha luz nele para clarear, iluminar aquele ambiente, e Jesus disse: eu sou a luz do mundo. A mesa com os pães aponta só para Cristo. O pão aponta para Cristo, porque Jesus falou assim: eu sou o pão da vida. Jesus não falou que nós éramos o pão da vida. Falou? Não, falou só ele. Mas o candeeiro, Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Aí depois Jesus falou assim: e vós sois a luz do mundo. Assim como Cristo é a luz do mundo, Cristo está na igreja, e por causa de Cristo estar na igreja, a igreja também, ela é a luz do mundo. O mundo jaz em trevas, mas no meio desse mundo de trevas tem um povo que foi salvo pelo evangelho de Cristo, que continua brilhando, que continua fazendo diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e continua vivendo uma vida diferente, mostrando para o mundo: não é assim que vive. Se vive é de acordo com o padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Essa que é a maneira correta de viver, e quem mostra isso para o mundo é a igreja do Senhor Jesus. Então, se o candeeiro aponta para Cristo e aponta para a igreja, quando Jesus disse aqui em Apocalipse: eu ando no meio dos 7 candeeiros, significa que Jesus anda no meio da igreja. Jesus anda no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Agora é interessante que Jesus está andando no meio da igreja, então ele está presente, ele está vendo. Como é que ele está te vendo? Será que ele não chega no culto e não está me vendo distraído? Será que ele não está andando no meio do candeeiro, dos 7 candeeiros, andando no meio da igreja, e eu estou mexendo no celular? Será que ele não está andando no meio da igreja e eu não estou dando glória para ele, não estou engrandecendo a ele? É isso que ele quer de mim? Aleluia! Então que o Espírito de Deus possa nos despertar para entendermos isso, que nós estamos aqui, nós não estamos vendo, mas Ele está andando no meio do candeeiro. Nós não estamos contemplando com os nossos olhos, mas Ele anda em nosso meio aqui. Tem uma narrativa, e aqui eu encerro a mensagem. Quando a gente vai estudar sobre textos, eu não acredito, apesar da irmã fez matemática, mas ela deve estar recente com isso, talvez viu um pouquinho sobre isso. Tem um tipo de narrativa lá, quando a gente vai estudar sobre a língua portuguesa, que nessa narrativa existe um narrador que narra uma história, que conta uma história, e esse narrador é chamado de narrador onisciente. E esse narrador onisciente, ele não se apresenta, ele não é visto, mas como ele é onisciente, ele conhece toda a trama. Ele sabe
do que acontece, ele conhece os personagens, ele conhece o desenrolar de toda a trama, ele conhece os medos dos personagens da história, ele conhece os desejos dos personagens da história, ele sabe de tudo, ele não se apresenta, mas ele conhece, ele vai narrando a história e conhece toda a história. E esse narrador é chamado de narrador onisciente. E quem é o onisciente, irmãos? O povo de Deus sabe muito bem que é o nosso Deus. E esse Deus, esse Cristo que está andando no meio dos sete candeeiros, que está andando no meio da igreja, pode parecer que ele está oculto, porque nós não estamos vendo ele com os nossos olhos físicos e carnais, mas ele conhece tudo, ele é onisciente, ele sabe de tudo, ele está narrando a história da igreja na terra, e ele conhece os seus medos, ele conhece as suas dificuldades, ele conhece os seus problemas, ele conhece o que você passa, o problema que você deixou na sua casa, o que você trouxe para cá, ele conhece tudo, ele sabe de tudo, e ele está escrevendo a história da sua vida, ele está escrevendo a história da igreja na terra, e tenha certeza que ele vai escrever uma história de vitória, porque o final da igreja não é na terra, o final da igreja não é aqui. Jesus falou: olha, aleluia, eu vou para o Pai, eu vou subir, mas eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei para vós, e vos levarei, aleluia, para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Jesus continua andando no meio da igreja, trabalhando no meio da igreja, preparando a igreja, que é a noiva do Cordeiro, para aquele dia glorioso. Quantos estão esperando esse dia? O arrebatamento é real, meus irmãos. O arrebatamento vai acontecer. E esse narrador onisciente, esse Cristo, ele tem a onisciência de tudo. Ele conhece a sua vida. E quando você precisar de ajuda, que você estiver fraco, ele vai te fortalecer. Quando você estiver desanimado, você pode não ver ele. Vai parecer que ele está oculto na trama e na história, mas ele vai estar lá para te animar. Quando você estiver desanimado, você pode não enxergar a ação dele, mas ele continua presente no meio do candeeiro, ele continua andando, aleluia, presente na igreja, escrevendo a história da igreja na terra, que vai terminar, aleluia, quando Cristo aparecer nas nuvens. Aleluia, naquele dia ao soar da última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E o que é que a Bíblia diz? E assim estaremos para sempre com o Senhor. Quantos estão aguardando esse dia? Fica firme, porque Jesus não está longe não, ele está andando em nosso meio. Que Deus abençoe. Eu volto a palavra ao nosso pastor em nome de Jesus.